Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Érico e essa é mais uma aula de língua portuguesa para os alunos da segunda série do ensino médio. Vamos continuar os nossos estudos sobre os termos essenciais da oração, beleza? Então, vamos lá? Todo mundo preparado aí? Então é isso. Começando, vou sumir um pouquinho, pessoal, porque os slides hoje ficaram bem extensos, certo? Vou fechar minha câmera aqui por enquanto. Então é isso, galera. Língua portuguesa, professor Érico Feitosa. Assunto de hoje, os termos essenciais da oração. Vamos para a parte um sobre predicado, ok? Bem, já começamos falando sobre sujeito, não é? Dentro de uma determinada oração, dentro de uma frase verbal, você encontra dois termos importantes, duas partes importantes. O sujeito, que nós estudamos nos vídeos anteriores, e a outra parte, essa que a gente vai falar hoje, é justamente o predicado, tá certo? Bem, mas o que é predicado, né? O que essa palavra quer dizer? Então, predicado, pessoal, se a gente for para o dicionário, predicado significa qualidade, uma qualidade. Quais são os seus predicados, né? Quais são as suas qualidades? Só que aqui, na gramática, no estudo gramatical da nossa língua, o que nós temos é que o predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece com o sujeito. Então, em uma oração, nós temos o sujeito e o predicado. O que o sujeito faz, o que ele qual a qualidade dele, o que está sendo declarado sobre o sujeito, se ele está realizando uma ação ou se ele está sofrendo uma ação. Então, essa parte é o predicado. Olha aqui o exemplo, né? Léo foi aprovado no SISU. Então, quem foi aprovado no SISU é o Léo, sujeito do tipo simples, né? Sujeito tipo simples, Léo é o núcleo desse sujeito, só um núcleo, então, sujeito simples. E tudo que sobrou da frase foi aprovado no SISU, ou seja, aqui no caso, o Léo ele está sofrendo uma ação, a ação de ser aprovado no SISU, esse é o meu predicado, beleza? Então, identificou o sujeito, o que sobrou da oração é o chamado predicado. O predicado é formado pela ação realizada pelo verbo, pela ação, ou pelo verbo não, pelo sujeito, a ação sofrida pelo sujeito, o que se está declarando sobre o sujeito. Esse é o predicado. Ele é formado por verbo e mais complementos e adjuntos que aparecem na frase, beleza? Então, é isso. Vamos agora fazer um teste para você identificar aí sujeito e predicado em algumas orações que eu escolhi aqui para você, certo? Então, olha só, temos aí essa questão. Questão bem simples, né, galera? Identifique o sujeito e o predicado nas frases abaixo, ok? Então, você vai lá para a primeira frase, Joana veio à festa. Ora, veio à festa é o predicado e quem está realizando esse ato aí é a Joana, que é o sujeito dessa oração. Oração bem simples, é o que a gente chama de oração na ordem direta, né? Na ordem direta significa que primeiro vem o sujeito, depois vem o predicado, ok? Na letra B, os animais da floresta fugiram com o fogo. Ora, cadê o ato? Cadê a ação? Fugir. Aí você pergunta, quem fugiram? Quem fugiu aí com o fogo? A resposta é o sujeito, os animais da floresta. Sujeito bem grandão, não é verdade? Porém, só tem um núcleo, né? Animais, que foram eles que fugiram. Então, sujeito, os animais da floresta, e o predicado é o que sobrou, fugiram com o fogo. Na letra C, a gente encontra aí o seguinte: ao amanhecer, os amigos e vizinhos foram embora da minha casa. Bem, aí você pergunta quem é o sujeito dessa oração. Ora, quem é que está realizando a ação de ir embora, pessoal?
Verdade. Os amigos e os vizinhos. Tá aí o nosso sujeito. Os amigos e os vizinhos. Foram embora da minha casa ao amanhecer. Isso aí, galera, é o predicado, tá? É o predicado formado pelo verbo, né, ir, né? Foram embora da minha casa. E o amanhecer aí seria um adjunto adverbial de tempo, né? Foi o momento em que esses amigos e vizinhos foram embora, ok? Bem, na letra D, chove muito em Belo Horizonte. Essa é muito boa, né, galera? Chover é um verbo que está sendo usado com sentido de fenômeno da natureza, portanto, verbo impessoal. Esta oração não possui sujeito. Tudo que você está vendo aí é o predicado, tá? Chove muito em Belo Horizonte é o predicado desta oração, ok? Na letra E, a chuva caía fininha. Aí mudou, galera. Aqui não tem essa não. Quem é que caía fininha? Quem é que realizava essa ação? A chuva. Sujeito a chuva, caía fininha é o meu predicado, formado pelo verbo cair e pela palavrinha aí fininha. Beleza? Letra F. Todos chegaram cansados. Cadê a ação? Chegaram cansados. Esse é o meu predicado e o sujeito, todos. Ninguém ouviu um barulho. Ora, cadê a ação, pessoal? Ouviu um barulho. É o predicado dessa oração. Ninguém é o meu sujeito. Da sala ouviam-se gritos escandalosos. Ouviam-se gritos escandalosos. Olha só o verbo. Cadê a ação? Ouviam-se. Olha a presença da partícula aí de indeterminação do sujeito, o se. Isso quer dizer o quê? Exatamente, né? O meu sujeito está ali do lado. Isso aí não é partícula de indeterminação, não. Esse verbo ele está na voz passiva. Gritos escandalosos eram ouvidos. Então, gritos escandalosos é o meu sujeito e o predicado é ouviam-se da sala. Beleza? No vídeo anterior, no vídeo sobre o sujeito, a gente explica esse caso aqui, né, que parece um sujeito indeterminado, mas não é. Então assiste lá o nosso vídeo sobre sujeito. Letra I, apareceram a Margarida e a Rosa. Olha aí, cadê a ação? Apareceram, exatamente. Então quem foi que apareceram? A Margarida e a Rosa é o sujeito da oração e apareceram sozinho é o nosso predicado. Apareceram o nosso predicado. Na J, nós temos o seguinte: a amizade é o bem maior do mundo. Ora, uma frase declarativa, né, pessoal? O verbo ser aí, né? Lembra disso, hein? É com acento agudo é o verbo ser. Então, é o bem maior do mundo, é o meu predicado. E quem está recebendo essa declaração, a amizade, é o sujeito dessa bendita oração. Ok? Então, pessoal, é isso. Nas orações, nós temos sujeito, predicado. Quando o verbo é impessoal, não tem sujeito. Quando o verbo aparece aquela partículazinha se, aí você pensa um pouquinho para saber se realmente é um verbo com sujeito indeterminado ou, na verdade, é um verbo na voz passiva. Beleza? Então é isso. Toda oração vai ter esses dois elementos aí. A exceção são os verbos impessoais, ok? Verbo impessoal, quer lembrar isso? Vai lá no vídeo sobre sujeito, parte 1, tá? Tá aqui na lista de vídeos do meu canal. Lá você encontra essa explicação. Beleza? Então vamos continuar estudando o predicado. Vamos lá. Vou sumir de novo. Tcharam. Vamos para o próximo tópico. E aí, galera, nós temos aqui uma estrutura, né? A estrutura do predicado.
Imagine, eu tiro o sujeito, o que vai sobrar é o predicado. Aí tá aqui um esquema para você, olha só. Predicado é aquilo, é uma declaração que faz sobre o sujeito. Ok, professor, já entendi. A palavra principal do predicado é o verbo. Você vê que a gente está sempre perguntando para o verbo para encontrar lá o sujeito, para saber que tipo de mensagem está sendo dita, né? Então, galera, verbo. Tenta lembrar do que você já aprendeu sobre verbo, tá bom? Bem, aqui tem um esquema bem bacana. Existem verbos chamados de significativos, tá? Existem verbos chamados de verbos de ligação. E existe um terceiro grupo de verbos chamados de verbos significativos e predicativo. Beleza? Então, é isso, galera. Nós temos vários tipos de verbo. Dependendo do tipo de verbo, nós vamos ter tipos de predicado. Olha só, o verbo significativo vai formar os predicados verbais. Por isso que está escrito ali verbal, predicado verbal. Os verbos de ligação irão indicar o predicado do tipo nominal. E quando nós temos um verbo significativo e um predicativo, ou seja, uma qualidade dada a um sujeito, por exemplo, então nós vamos ter um predicado chamado de verbo nominal, ok? Então, verbo, só para relembrar, porque eu sei que isso aqui vocês sabem, né? Verbo é uma palavra que exprime uma ação, mas também exprime outras coisas, né? Fenômeno da natureza ou uma declaração, uma característica de alguém, ok? Exemplos aqui: Ana gosta de chocolate, Pedro estava se sentindo mal, trabalhei ontem, choveu durante toda a noite. Verbo gostar, verbo estar, verbo trabalhar e verbo chover. Beleza? Galera, os verbos significativos são aqueles que indicam uma ação. Portanto, desses exemplos aí, eu vou ter como verbo significativo os seguintes verbos: gostar, é uma ação, trabalhar, que também é uma ação, e chover, que também é uma ação, um fenômeno da natureza. Beleza? Verbos de ligação são aqueles que o próprio nome está dizendo, né? Ele vai ligar uma característica àquela pessoa, àquela coisa que recebe essa característica, no caso, o sujeito. Aqui nós temos o verbo estar na frase Pedro estava se sentindo mal. Beleza? Se sentindo mal é essa qualidade aí, essa situação que o Pedro estava vivendo e ela está relacionada diretamente ao Pedro. O verbo estar, ele está fazendo essa ponte, essa ligação. Beleza? Então, é isso, galera. Vamos passar para frente, tá? E aqui a gente vai falar de dois tipos de predicado, né? O predicado verbal e o predicado nominal. Aqui um meme para nos ajudar, né? Quem aqui tá desse jeito, hein, pessoal? Principalmente nessa pandemia, ou até mesmo antes da pandemia. Conheço alguém que fica assim o tempo todo, né? É verdade. Acho que a maioria das pessoas estão desse jeito aí, não é? Conheço alguém. Olha o verbo conhecer. Conheço é um verbo que indica ação. Portanto, conheço formaria um predicado verbal. Que fica, verbo ficar, fica assim o tempo todo. Tá certo? Outro verbo aí colocado formando um outro tipo de predicado. Beleza? O predicado, desculpa, o predicado nominal. Bem, vamos lá. Continuando aqui, nós vamos agora analisar os predicados que aparecem nessa linda música do nosso querido Wesley Safadão, né, o intérprete, porque a música mesmo é do Marcos e Belucci, a música
aquele 1%. Acho que todo mundo aqui conhece um forrozão muito bom. Vamos escutar. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Eu tô que nem um joadinho, 1% vagabundo. Eita, pessoal, deu para entender aí o recado, né? Da música do querido Wesley Safadão. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho para a gente analisar a letra dessa linda canção. Bem, galera, então olha só, na primeira estrofe você já tem um verbo indicando uma ação, né? Cara, né? O 1% vagabundo aqui é um cavalheiro, né? Cavalheiro com LH, cavalheiro, e não um cavaleiro que monta a cavalo, não é isso? Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, ou seja, um rapaz educado, cavalheiro, né? Eu abro a porta, um predicado verbal muito bem montado aí. Puxo a cadeira do jantar, outro predicado verbal, né? Uma ação, puxar a cadeira para a mulher sentar. A luz de velas, a luz de velas para ela se apaixonar. Olha só, se apaixonar, predicado verbal, porque a paixão também é uma ação, exatamente. Eu mando flores, chocolates e cartão. Olha aí, mando flores, chocolate e cartão. Rapaz, o cara é cavalheiro mesmo e é romântico, né? Um, um ato romântico, ou seja, predicado verbal, tá mandando, né? Mando, verbo indicando ação. O meu problema sempre foi ter um grande coração, que mudou. O problema dele sempre, né? Sujeito da oração, foi ter um grande coração. Foi aí, está indicando que logo em seguida vem uma qualidade. Qual é a qualidade dele? Ter um grande coração. Portanto, aqui o verbo está anunciando uma qualidade. Então, galera, predicado nominal, né? O verbo foi aqui, conjugado como foi, né? É justamente o predicado nominal, beleza? Por quê? Porque está anunciando uma qualidade. Vai aparecer a qualidade aqui do cavalheiro, e realmente o cara é cavalheiro e ainda é romântico, né? Para poder fazer as mulheres se apaixonarem por ele. No outro dia, olha só, ligo no outro dia no estilo Dom Juan, né? Dom Juan é um personagem da literatura, né? O conquistador, o homem conquistador tinha várias mulheres. Esse é o Dom Juan, personagem da cultura universal aí, né? Dos homens que são cavalheiros e românticos e principalmente conquistadores. E aí nós temos logo em seguida as frases que o Dom Juan ele costuma usar, né? A estratégia do Dom Juan no seu discurso é perguntar se ela dormiu bem, né? E chamá-la de meu amor, ao invés de chamá-la pelo nome. É domingo de manhã, vamos pegar, ou seja, convida a mulher para participar da vida dele, no caso de um passeio, e também expõe aquilo que ele está sentindo, né? Que seria saudade de seu beijo. Trato todas iguais. Esse é o meu defeito. Bem, por que que ele é um defeito dele, pessoal? Por quê? Por que que isso é um defeito, né? As mulheres gostam de homens românticos, homens cavalheiros,
homens que expõem o que estão sentindo, homens que querem a participação delas na vida deles e tal, chama para participar, né? E qual o defeito dele? Exatamente. A palavra-chave aqui qual é? É porque ele faz isso com todas. E a mulher, ela espera que faça apenas com ela, né? Seja apenas uma, mas ele faz isso com todas. Ou seja, o cara é perfeito, tem 99% de ser um homem perfeito. O 1% é que estraga o rapaz, porque ele faz isso com todas, né? Ele trata todas iguais, tá certo? E aí vem a frase anunciando justamente essa situação, né? Esse defeito dele. Tô namorando todo mundo. 90% anjo, 90% Dom Juan. Perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. O 1% o que que é? De acordo com a interpretação da música, ele namorar todo mundo, ele fazer tudo isso com todas as mulheres. Então, continua aqui, pessoal, análise gramatical, texto super bem feito, né? Tô namorando todo mundo. Aí nós temos o predicado nominal, ou desculpa, predicado verbal, porque é uma ação, não é verdade? Tá namorando, tô namorando todo mundo, uma ação. E logo em seguida vem um predicado nominal, quando ele anuncia o que ele é. É vagabundo, né? Mas aquele 1% sujeito é verbo anunciando a característica vagabundo. Então, o verbo aí, o verbo ser, está sendo usado como verbo de ligação, né? Ele é um verbo de ligação porque liga essa característica, ser vagabundo, a 1% da personalidade desse rapaz aqui da música, né? Desse eu lírico, né? Porque música, pessoal, é poema, é um poema, é um estilo de poema. Se você perceber, a canção, ela é toda composta por estrofes, né? Como um poema. E é isso mesmo. Então, quando a gente fala em poema, a gente vai dizer o quê? Que o eu lírico do poema, ou seja, aquelas palavras foram ditas por alguém, tá certo? E esse alguém, a gente não pode dizer que é obrigatoriamente a pessoa que está escrevendo, né? A pessoa que está escrevendo, ela não tem essas características, ou pode ter, mas quando a gente fala em canção, em arte, tudo é fantasia, então o eu lírico que foi criado para essa canção é um cara quase perfeito. 99% de perfeição, 1% de imperfeição. Não é verdade que as mulheres geralmente não aprovam, não é isso? Então, vamos passar para a próxima agora. Né, com essa interpretação dessa belíssima canção, muito bem humorada, né? Muito bem escrita também, a linguagem coloquial, né? A linguagem de fácil entendimento, as frases muito bem colocadas, ritmo bem bacana, musicalidade de uma ponta a outra, combinando com os instrumentos musicais. Perfeito. Então, vamos lá, continuando aqui. Eu vou sumir de novo, tá, pessoal? Desaparecer aqui. Bom, pronto. Então, aqui nós temos novamente, ó, a estrutura dos verbos que podem aparecer em uma oração, como aí na música do Belucci, né? E a interpretação do Safadão, né? Do Wesley Safadão. Então, dos verbos que nós temos na nossa língua, eles são divididos em dois grupos, os verbos de ligação, que indicam um estado, uma qualidade, né? Qualidade essa pode ser física, pode ser psicológica, ok? No caso ali, o cara é vagabundo, né? Então, a qualidade dele aí é essa. Bem, mas nós também temos um outro grupo de verbos, que são esses verbos que indicam ação. Eles ganham dois nomes, nocional ou verbos significativos, tá certo? Então é isso. Quando o verbo que eu encontrar na oração for do tipo de ligação, você perceber que é um verbo que está anunciando uma qualidade, portanto, galera, eu vou ter um predicado nominal, tá? Se o verbo que eu encontrei foi um verbo do tipo
ação, está indicando uma ação, então eu vou dizer que esse predicado é verbal, ok? Porque o verbo está indicando uma ação realizada pelo sujeito. Então, predicado verbal. Ora, dos verbos significativos, nós temos dois grupos, como você está vendo aí na imagem. Existem os transitivos e os intransitivos. Para você entender isso daqui, né, que também não é novidade para vocês, é o seguinte: os verbos transitivos são aqueles que precisam de uma palavrinha a mais, precisam de um complemento, que nós chamamos de objeto, e esse objeto ele vai completar o sentido daquele verbo. Tá? O verbo meio que fica faltando alguma coisa para a gente entender a oração. Então, é necessário ter esse complementozinho, esse objeto. Beleza? E existe também o grupo dos verbos intransitivos, são aqueles verbos que, do contrário, né? Contrariando aí os transitivos, os intransitivos, eles não precisam de complemento, não apresentam complemento. O verbo por si só já diz tudo, ele não precisa de nada a mais, a não ser que você queira colocar uma ideia a mais, como o tempo, né? Quando aconteceu tal ação, como aconteceu tal ação, aonde aconteceu determinada ação. Beleza? Mas não é necessário, tá? Esses são os verbos intransitivos. Bem, voltando para os transitivos, os verbos transitivos, nós temos três grupinhos. Os transitivos diretos, em que o complemento, né, esse objeto, ele se liga diretamente ao verbo. Existem os transitivos indiretos, que na verdade eles precisam de uma preposição, eles precisam de uma ponte. Para ligar o objeto ao verbo, é necessário uma pontezinha ali, uma preposição, uma palavrinha para fazer essa ligação. E é fácil de diferenciar, pessoal, um verbo transitivo direto para um verbo transitivo indireto por conta disso. Você testa se a preposição existe ou não. Aí você descobre se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. E existem também esse grupinho chamado dos verbos bitransitivos. São os transitivos direto e indireto. Tá? Você pode chamá-los de verbo bitransitivo. Por quê? Porque ele vai apresentar dois complementos. Um complemento que não precisa de preposição e um outro complemento que precisa de uma preposição. Então, basicamente é isso. Vamos testar isso que eu acabei de falar. Vamos testar aqui em uma atividadezinha simples, ó, de ligar, ok? Temos as frases aí, as orações do lado esquerdo e a classificação do lado direito, beleza? Então vamos lá. O gato morreu. Olha o verbo, a ação aí, morrer. Essa ação, ela precisa de algo a mais, pessoal? Ela precisaria de alguma explicação a mais? Ou morrer é um ato completo? Quando alguém diz morreu, pronto, ato completo, né? Ah, professor, mas o gato morreu de doença. De doença foi o modo como esse gato morreu. Eu não preciso dizer isso. E essa informação da doença seria um acessório que eu colocaria na minha frase para deixar ela com mais informação. Porém, o verbo morrer, ele não necessita de um complemento. Portanto, você ligaria lá ao tipo de verbo intransitivo. Não é verdade? Puxa uma setinha e liga aos verbos intransitivos. É isso aí. A mulher está linda. A mulher está linda. Olha só, linda é uma qualidade. Aqui a mulher, que é a dona dessa qualidade, e o verbo está ligando, né? Eu tenho um verbo anunciando uma qualidade que pertence ao sujeito. Portanto, verbo de ligação. Exatamente, verbo de ligação. Ok? Então, esse é um verbo de ligação. Bem, dei flores ao diretor. Olha só o verbo dar. O verbo dar
ele é um verbo, precisa de duas informações a mais. Quem dá, dar algo a alguém. Não é verdade? No caso, ele deu flores ao diretor. Bem, esse verbo ele precisa de dois complementos. Esse primeiro, que está ligado diretamente ao verbo, e esse segundo aqui, que precisa de uma preposição. Professor, mas se eu tirar essa preposição aí, a preposição a frase não vai ficar com sentido? Não, vai não, pessoal. Faz o teste aí comigo, olha só. Dei flores, diretor. Dei flores, o diretor. Tá vendo? Fica faltando alguma coisa. Até quando você faz o raciocínio, a preposição aparece, ó. Quem dá, dá algo a alguém. Então, essa preposição a, esse azinho aí, ele precisa estar aqui, tá? Porque o verbo dar, ele necessita dessa preposição para poder fazer com que esse objeto, né, esse complemento, ele se ligue ao verbo. E assim a frase tenha um sentido. Portanto, nesse caso aqui, nós temos um verbo transitivo direto, que é a flores, e indireto, que é ao diretor. Então, verbo transitivo direto e indireto. Ok? Ele quebrou o prato. Olha aí, o verbo quebrar. Se eu tivesse dito apenas assim, né, sem contexto nenhum, ele quebrou, vai ficar faltando alguma coisa, não é verdade? Quebrou o quê? Quebrou a perna? Quebrou o braço? Não, aqui a informação está dizendo, o complemento está dizendo que o que ele quebrou foi o prato. Portanto, galera, a ligação foi direta. O O, só para vocês ficarem espertos aí. O é um artigo, né? Artigo masculino. Um artigo, não é preposição. Tá bom? Então tá aí. Ela quebrou o prato, verbo transitivo direto. E a última questão, nós temos o seguinte: a lâmpada está acesa. Olha aí, está acesa. Olha só, está linda. Parece, né, muito igualzinho, mas na verdade é mesmo. Acesa seria a qualidade da lâmpada, né, a qualidade física da lâmpada. Então esse verbo está anunciando uma qualidade. Portanto, verbo de ligação. Ok? Então, pessoal, é isso. Vamos agora para uma outra questão, uma questão que você só precisa dizer se o predicado é verbal ou o predicado é nominal, tá? Bem, lembra disso? A gente falou agora há pouco, né? O predicado é verbal quando o verbo indica uma ação, quando ele é um verbo nocional ou um verbo de ligação. E nós vamos ter o verbo, desculpa, o predicado nominal, parece do nada, né, pessoal? Um susto, pá. O predicado, ele é nominal quando o verbo é de ligação. Ligação, beleza? Então vamos lá, vou sumir de novo, tá? Do nada, ó, tipo mágica, ó. Pum. Pronto. Bem, predicado nominal. Vamos lá. Os ciclistas brasileiros ganharam o campeonato. Cadê o verbo? Ganharam. Ganharam é uma ação? É, professor. Predicado verbal. PV. Os astronautas não entraram em solo marciano. Entraram. É ação ou está indicando uma qualidade? É ação, professor. Predicado verbal. Muito bem. A reciclagem do livro, do lixo, é importante e lucrativo. Olha só, importante e lucrativo, duas qualidades pertencentes à reciclagem do lixo, não é verdade? E é mesmo, né, pessoal? A gente precisa de uma vez por toda aprender aí a reciclar o nosso lixo. Então, o verbo ser, né? Verbo ser, você está vendo um E com acento agudo, isso é o verbo ser conjugado no presente. Então, ele está anunciando duas qualidades pertencentes ao sujeito. Se o verbo está anunciando duas qualidades, é um verbo de ligação e o meu predicado é do tipo
nominal. Exatamente. Você vai botar aqui PN. As rodovias do estado estavam esburacadas. Eita, esburacadas é outra qualidade pertencente aí às rodovias do estado. O estava está anunciando a qualidade, predicado nominal. As estradas de terra são quentes. Olha só, quentes, uma qualidade das estradas de terra. Portanto, o verbo está indicando uma qualidade. Verbo de ligação, predicado nominal. E a última é: os habitantes da aldeia caçavam nas montanhas. Caçar é uma ação, né? Caçar nas montanhas, caçavam é uma ação, predicado verbal, porque o meu verbo é do tipo significativo, do tipo nocional, do tipo verbo de ação. Beleza? Predicado verbal bem aqui. Galera, então é isso aí, né? Vimos o que é predicado, né? Vimos tudo isso predicado para você entender melhor, tá? Nós também temos um material bem bacana, diferente, mas nesse material extra de aula você não vai me ver, né? Coisa boa, né? Ver o professor feio desse aqui, você vai escutar, né? Você vai escutar e você vai usar o seu livro didático, tá bom? Essa aula especialíssima está lá na nossa web rádio Assis Bezerra. Basta colocar assim lá no Google que você vai encontrar. Mas lógico, né? Vocês vão ter acesso aí ao nosso link, ao link da nossa rádio, tá? E que vai estar aqui também na descrição. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link da web rádio para que você escute essa aula sobre a matéria que a gente está dando aqui, né? Predicado, sujeito, literatura, tudo isso. Está lá também na web rádio, ok? Então foi um prazer, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem que a gente está aqui para responder. Beleza? Tchau, pessoal.